Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje, dando continuidade à série O Corpo Fala, eu quero falar sobre a diabetes. Um problema que atinge muitos brasileiros, muitas pessoas no mundo inteiro. É triste, porque assim, ela te priva daquilo que você gosta, né? Eu fico imaginando a minha pessoa, porque eu sou uma formiga de plantão. Onde tem doce eu estou lá. Eu adoro um doce, eu gosto demais de doces, de tudo, de coisa desse tipo, com açúcar. E eu tenho que prestar muita atenção nessa questão de diabetes, porque eu tenho casos na família. Aí nesse vídeo eu quero falar justamente sobre isso. Eu já fiz alguns estudos com relação a essa questão, médicos falando sobre o assunto, já estudei alguns médicos que falam sobre o assunto, que eles falam que embora você tenha a genética, não quer dizer que você possa ocasionar, você possa vir a ter aquele problema, você possa colocar para fora aquele problema. E tem pessoas que não têm a genética e que tiveram o problema de diabetes. Então é muito complexo, porque você vê muitas pautas a respeito. Quer dizer que esse médico fala que na família, se eu tiver um caso na família, por exemplo, minha mãe tem diabetes, minha família tem algumas pessoas que faleceram também com diabetes, e quer dizer que eu poderei ter e poderei não ter essa doença. Segundo ele, sim, porque você tem predisposição, não quer dizer que você vai ter essa doença, que você vai colocá-la para fora. Aí eu fui entendendo através de outras linguagens, como a linguagem corporal, que ela fala que realmente, eu vou entrar até mais a fundo, pessoal. Eu não vou citar aqui fontes, mas se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisem sobre algumas fontes aí. Segundo alguns terapeutas estudiosos no assunto, eles falam que no nosso corpo, da nossa genética, nós nascemos com a própria probabilidade de adquirir todo tipo de doença possível. Todo tipo de doença possível, que isso já está no nosso gene. Ele fala sobre essa questão. E que cada pessoa, cada um é cada um. Então cada um é que vai definir se ela quer, se ela vai colocar aquela doença para fora ou não. Aí é que entra a linguagem corporal, que vai dizer se você vai realmente colocar à tona aquela doença, colocar para fora. E como seria esse colocar para fora? Seria justamente através das emoções, porque muitos terapeutas falam que as emoções é que vão definir como vai ser a sua pessoa, a sua forma de viver. Aí a gente entende realmente através da linguagem do corpo que muito dessas emoções, o que a gente puxa para si, ela vai externar através da doença. Falando do diabetes, eu falei muito sobre essa questão no vídeo anterior, eu falei sobre as pernas, que acometem muitos idosos com relação a isso, que é a questão do ficar preso ao passado. Pessoas presas ao passado também, ela pode adquirir diabetes. De que forma? Porque ela fica tão focada no passado, que o passado para ela é muito importante, como se a vida só tinha sentido quando ela vivia aquele momento, que era um momento especial, que ela fazia isso, fazia aquilo, e aquilo dava doçura para a vida dela. Porque o diabetes, na verdade, é a falta de doçura na vida, é a falta de açúcar, é a falta de prazer na vida, é a falta do doce, que o doce ele dá aquele prazer, né, pessoal? Quando você tem prazer na vida, você tem aquela doçura, aquela coisa do sabor, o sabor gratificante, como se você estivesse comendo. Para mim é como se eu estivesse saboreando um doce maravilhoso. Então essas pessoas perdem a doçura pela vida e acabam adquirindo a diabetes. Outra forma, na linguagem corporal, de adquirir a diabetes seriam os apegos. As pessoas que são apegadas demasiadamente em alguma coisa, elas adquirem diabetes,
porque elas não deixam a coisa fluir. Ela é tanto apegada, tanto ao passado como a coisas. Ela guarda coisas de pessoas, porque isso aqui foi importante, porque é de fulano, porque é de ciclano, que ela acaba esquecendo de viver o presente. Porque o nosso foco, pessoal, é o aprendizado. Nós estamos aqui nessa vida para aprender. Quando a gente coloca o foco no passado, é como se no presente ou mais na frente a gente não tivesse nada a aprender, como se o futuro não vai trazer nada de bom. Entende? É ficar preso àquela situação. Eu presenciei alguns casos na família em que a pessoa perdeu o companheiro. E ao perder o companheiro, é como se a vida dela também não tivesse mais sentido, não tivesse mais sabor. A vida dela só tinha sabor enquanto estava com aquele companheiro. Veja que ela na verdade, morreu para a vida, ela se entregou. E ela adquiriu o que, pessoal? A diabetes. Por quê? Porque ela perdeu a doçura da vida, ela perdeu o sabor da vida. A vida não tem mais prazer para ela, porque ela perdeu o companheiro que trazia o prazer para ela. É aquela coisa que a gente fala muito sobre a questão do não colocar a sua felicidade nas mãos do outro. Pessoal, você tem que ser feliz, independente do outro. Tem mulheres que acham que só vão ser felizes se tiver um companheiro para fazer ela feliz. Veja que isso é um absurdo, não era para ser assim. Porque o outro não é para fazer você feliz, pessoal. Esqueçam isso. Tirem da cabeça que o outro é sinônimo de felicidade. O outro não tem por que ter essa como é que se diz, nem levar essa carga, né? Tipo, poxa, eu estou aqui para fazer fulano feliz. Ele não está aqui para fazer você feliz. Ele está aqui para um aprendizado, para um complemento na sua vida. Assim como o homem também. Tem homem que acha que só vai ser feliz se encontrar uma companheira. É do mesmo jeito, pessoal. São seres humanos, são espíritos em corpos humanos, mas que estão presos a alguns dogmas. E o que eu aprendi na vida é que você tem que ser feliz, independente do outro, independente de você arrumar uma pessoa assim, do jeito que você queira. Você tem que ser feliz, porque aí o outro vai ser um complemento para a sua felicidade. Se você quer entender um pouquinho mais, assista o vídeo lá de relacionamentos, onde eu falo em uma parte como encontrar um grande amor. Vocês vão entender um pouquinho. O outro é um complemento para a sua vida, um complemento para a sua felicidade. Você já tem que ser feliz, você já tem que se entender como pessoa, como ser humano. Poxa, eu me entendo como ser humano, eu compreendo, eu aceito como eu sou, eu entendo que eu não preciso de ninguém. Aí sim, aí você começa a dar mais simplicidade à sua vida, porque aí você não coloca essa carga, esse fardo nas costas do outro, e a coisa vai andar de forma mais simples, mais espontânea. E veja que ela poderia ter evitado essa doença, poderia. Nós temos a probabilidade de adquirir todas as doenças, inúmeras doenças, segundo alguns terapeutas. Então, nós podemos justamente evitar essas doenças, entendendo como elas acontecem na nossa vida, como elas podem entrar na nossa vida. Sabendo como elas entram, a gente já começa a evitar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu começo a evitar. Eu digo, poxa, eu tenho que ser feliz agora, eu não tenho que ser feliz olhando para o passado, porque o que passou, passou. Eu tenho que viver feliz agora, no presente, para que eu esteja de bem com a vida, com essa doçura no momento, eu não venho adquirir esse tipo de doença, sabe? Só se for uma coisa assim de karma mesmo, que tem que ter um aprendizado, que acontece, pessoal. Embora você evite, você faça tudo que tem que ser feito, às vezes acontece de você adquirir a doença, porque é um karma que você tem que passar por aquilo para aprender. E todos nós estamos na Terra, somos propensos a tristezas, a quedas. Quando eu estou para baixo, que eu estou cabisbaixo, que aquela coisa triste nos atinge, eu vou na geladeira, coloco
fatia de doce que eu mais gosto na minha boca e fico saboreando aquilo aos poucos, sabe? Colocando para fora aquela, não sei se é a citocina, que é do prazer, né? Não lembro se é a citocina. Mas aí eu vou saindo daquela sintonia, porque eu vou tendo aquele estímulo do prazer, da sensação de vida, da sensação de pertencimento. E aí aquela sensação vai saindo, aquela tristeza vai saindo, vai. Então quando você estiver nessa situação assim, procure o que te dá prazer, porque aí você vai aos poucos saindo daquela sintonia, entende, pessoal? É mais ou menos isso. Então você começa a colocar para correr alguns sentimentos ruins, algumas doenças que iriam atingir você, como a diabetes. Você não pode comer nada doce, nada com... É triste, sabe, pessoal? É abdicar de tudo aquilo que você gosta. Então, antes de chegar nesse ponto de ter que abdicar de tudo que você gosta, tentem entender qual o motivo daquilo tudo para que essa doença não chegue até você. Porque a diabetes realmente é uma doença muito triste, para mim é muito triste. Depois do câncer, é muito triste diabetes. Porque ela te priva de coisas boas, de alimentações saudáveis, de coisas saudáveis não, né? De alimentações gostosas, saborosas. É isso, pessoal, que eu quero trazer nesse vídeo. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.